Boa tarde a todos. Agradeço aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado e aos dirigentes da casa por mais esta oportunidade. Estamos no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. E o tema de hoje é a indissolubilidade do casamento. Kardec começa a lição com uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9, sobre um diálogo entre Jesus e os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei, né? Aqueles que interpretavam os textos sagrados, né? E eles ostentavam uma santidade exterior, né? Então, o fariseu, como adjetivo, é uma pessoa fingida, uma pessoa que faz questão de exteriorizar uma bondade que interiormente ela não possui. E eles viviam fazendo indagações capciosas para Jesus, né? Com o intuito de fazer Jesus cair em contradição em relação às leis mosaicas, né? As leis de Moisés. Então, nesta passagem de São Mateus, os fariseus perguntaram a Jesus se era permitido ao homem devolver a sua mulher por qualquer causa que fosse. E Jesus, né, sabedor das intenções dos fariseus, né, onde que eles queriam chegar, Jesus respondeu que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Bom, essa frase de Jesus, no entanto, não deve ser entendida somente em relação ao casamento. Casamento é a união de dois seres pelas leis civis ou religiosas, ou por ambas, dependendo dos costumes do lugar, né? Pode haver diferença de rituais, etc., mas a essência é a mesma, né? Então, na citação de São Mateus, Jesus, né, fez referência à lei da época sobre o unir e se separar. Naquela época, o medo era imposto para que o compromisso fosse levado a sério, né? Nós ainda estávamos no estágio evolutivo de barbárie, né? Então, a lei de Moisés falava de devolução da mulher em vários casos, dentre eles em caso de adultério. Então, a indissolubilidade do casamento é lei humana, não é lei natural, lei da natureza. Há tempos atrás, no Brasil, não se podia se separar legalmente, né? O casamento era indissolúvel, previsto na Constituição Federal, por exemplo, de 1934. Né? Então, o que se poderia fazer era tentar anular o casamento, preenchidos determinados requisitos. Depois veio o desquite, né? E somente em 1977 é que foi instituído o divórcio, né? A lei do divórcio, etc. Lei natural tem a sua base na liberdade, no livre-arbítrio. Porém, nós somos responsáveis pela maneira como nós utilizamos a nossa liberdade, pela maneira como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, né? Na essência, nós não reencarnamos para sermos maridos, esposas, filhos, etc. Mas nós reencarnamos para sermos irmãos, filhos de Deus, né? Então pode haver uma programação no mundo espiritual para determinada união, quando reencarnados, né? Então, mas não se pode afirmar que sempre seja assim. Mas o fato, né, como a gente sabe, não há uma união por acaso. Há uma lógica
a ser seguida, né? Então não pode ser por acaso, por exemplo, uma pessoa nascida em Minas Gerais se encontre no Acre com uma pessoa nascida em São Paulo e os dois se enamorem e se casem, né? Não pode ser por acaso. Então, um espírito reencarna no sexo feminino ou no sexo masculino para viver as experiências típicas de cada sexo. O espírito não tem sexo. Portanto, ser homem ou ser mulher são experiências dentro da escala evolutiva. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, né, os espíritos superiores responderam que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Um progresso na marcha da humanidade. E na questão 696, eles disseram que a abolição do casamento, extinguir-se, não existir mais casamento, seria uma regressão à vida dos animais. Então, falou-se de progresso porque com o casamento a tendência é deixar de existir a poligamia, a promiscuidade, etc. Mas na questão 697 do Livro dos Espíritos, foi dito que a indissolubilidade do casamento é lei humana, muito contrária à lei da natureza. E só as leis da natureza que são imutáveis. O casamento é necessário, mas não é eterno. Um homem desencarnou, né, e sua mulher desencarnou depois, e eles se encontraram lá no mundo espiritual, e ele disse: finalmente, querida, nos reencontramos. Aí ela disse: não, o nosso casamento foi até que a morte nos separe. E é isso mesmo. Pode ser que minha mulher, hoje, seja o meu filho em outra reencarnação, ou vice-versa, ou não. E isso para quê? Para que eu passe pelas experiências necessárias para eu aprender o que é amar. Se a gente se perguntar o que é amar, as respostas poderão ser: amar é entrega, é aceitação, é respeito, é união e por aí vai. Mas o que nós devemos compreender é que os amores que temos são exercícios para se aprender o que é amar de verdade. Para se aprender a amar incondicionalmente. Amar a mulher, ou amar o homem, amar os filhos, amar os pais, etc., né, são exercícios do amor. Nós não sabemos ainda o que é verdadeiramente amar. Temos somente uma ideia. Nós não temos uma certeza, uma fórmula, né? Tudo que vem de Deus é amor. Né? Então eu posso amar uma flor, amar o meu cachorrinho, amar o céu, amar as ondas do mar. O espectro é muito grande. Né? A palavra amor tem um sentido muito amplo. É uma coisa ainda sem uma definição concreta, precisa, para nós ainda, dentro do espíritos em evolução, né? Dentro do nosso estágio evolutivo, ainda não sabemos o que é verdadeiramente amar. Luís de Camões, o poeta português, né, o grande poeta português, disse em verso que amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, o grande poeta português
não encontrou palavras para definir esse sentimento. Então ele fez uma alusão a outras sensações, ele fez comparações. Né? Então, não existe almas gêmeas, né? Infelizmente. Não existe a mulher da minha vida ou o homem da minha vida. O que pode existir é a mulher ou o homem da minha vida por enquanto, nesta reencarnação. Divaldo Franco disse que uma mulher procurou e perguntou: Divaldo, eu sou formosa, sou bonita, inteligente, por que será que eu não encontrei o homem da minha vida? E Divaldo disse a ela: será que você é a mulher da vida de alguém? Então, ou seja, talvez seja necessário que alguma experiência terrena não passe pelo matrimônio, pela união. Chico não se casou, Divaldo não se casou. Nós somos singulares, nós somos únicos. Cada espírito tem a sua individualidade, com progressos mais lentos ou mais rápidos, e não dá para garantir que o meu progresso será na mesma marcha do progresso da minha mulher hoje. Não tem jeito, uma hora ela vai seguir o seu curso e eu vou seguir o meu. Cada um nas etapas próprias do seu desenvolvimento. Restará somente a afinidade entre os espíritos, né? E não se pode esquecer que os papéis podem se inverter a cada reencarnação. O que era marido virou esposa, virou filho, etc, etc. As possibilidades são infinitas, né? Porque nós necessitamos de experiências diversas, várias experiências, para o quê? Para amadurecer nossos sentimentos. Experiência marital, né, de casais, etc., é transitória. Né? Haverá outras, em outras encarnações. E quando se enamora de alguém, né, quando se apaixona, o começo é o calor da paixão. Então, a paixão é uma descarga de hormônios, né? É dopamina. Né? Então é uma substância química, é liberada pelo cérebro e que desempenha várias funções, dentre elas o prazer, a recompensa. Né? Portanto, em razão da dopamina, haverá a criação de uma imagem, né, de mulher ou de homem, que se acredita amar. A gente acredita que ama a pessoa, mas aquela pessoa que nós idealizamos em nosso cérebro, só que ainda não a conhecemos de fato. É o príncipe encantado montado em seu cavalo branco. Depois, né, da união, vem as dores, os afazeres da rotina, né, as dificuldades do dia a dia. E a vida com esse príncipe imaginário não era um conto de fadas. Né? E vem as desilusões. Então, os conflitos se dão, na maioria das vezes, por causa das fantasias criadas nos primeiros momentos dos primeiros encontros. Depois vêm as insatisfações naturais quanto aquele encantamento inicial. Há desgastes dos sonhos. A realidade da união exterioriza os conflitos. E a razão maior, principal, é o egoísmo. Queremos fazer valer nossos direitos, mas nos esquecemos dos direitos do parceiro. A união apressada ou arranjada é um problema grave. Nós esperamos que o outro ou a outra seja a solução dos nossos problemas. Transferimos para o outro os nossos erros, a nossa bagagem psicológica.
Casamento para a vida toda é o ideal, mas não é obrigatório que seja assim. Casamento é contrato e, como todo contrato, pode ser desfeito. Então, ao invés de se tornar inimigo, trazendo consequências kármicas complicadas, de se tornar dois infelizes vivendo sob o mesmo teto, de se buscar parceiros extras conjugais, de se desrespeitar a pessoa com quem se convive. Ao invés disso, melhor se separar, regularizar a situação e buscar a felicidade. Quando o desrespeito, quando melhor dizendo, quando o respeito desaparece, é hora de se separar. Se sou infeliz no casamento, se fiz a escolha errada, eu estou tornando a minha companheira, o meu companheiro, eu estarei tornando o companheiro ou a companheira também infeliz se eu insistir em continuar uma relação que já nasceu frágil, já não tinha alicerce. Então, há casais onde somente um é casado, o outro ainda não se casou com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas nós necessitamos ficar junto de alguém. Isso está no nosso íntimo. É muito difícil a gente permanecer só a vida toda. E a vida a dois é uma das experiências mais ricas para o espírito. É um processo educativo valioso porque exige renúncias, exige adaptações. Devemos, em primeiro lugar, aprender a conviver com a pessoa sob o mesmo teto. Não é tão simples. Essa é a primeira missão depois de casar. Então, não dá para se admitir, tanto, separação é banal. Então, eu me separei porque a pessoa aperta o tubo de creme dental no meio, no fim, etc. Deixa a toalha molhada no colchão, ou me separei porque ronca. Quer dizer, a união deve ser levada a sério. Não pode também haver disputa de poder. E isso, mesmo que disfarçadamente, existe dentro dos lares. A sociedade é machista porque todo homem sabe que, na verdade, pelo menos no meu caso e das pessoas com quem eu convivo, eu observo isso, porque, na verdade, quem manda em casa é a mulher. E o homem é obediente à mulher. A mulher detém o poder de forma sutil, sem uso da força, na manha. A mulher é quem conduz as coisas, e isso é natural, porque a mulher é a geradora da vida. Sem mulher não tem reencarnação. Devemos aproveitar o casamento para aprender a amar e não aprender a gostar. O casamento é uma grande oportunidade, como tudo em nossa reencarnação. Não separar o que Deus uniu, que Deus juntou, é exatamente a necessidade de espíritos, seja no corpo de homem, seja no corpo de mulher, se unirem para evoluir com base nas diferenças. Com base nas diferenças. E com isso, aprender a amar em seu sentido mais amplo. Não só em razão da paixão ou em razão do sexo. Aliás, o sexo é um meio e não a finalidade do casamento. O casamento mostra quem eu sou de verdade. Por ele se aprende a se conhecer a si próprio e a ver ver em si as suas fraquezas. Casamento não é para consertar o outro.
é para a gente próprio se corrigir. Pelo casamento se busca alguém para compartilhar a reencarnação. O casamento é o meio de facilitar a nossa missão, dividir as alegrias e as dificuldades. Então a gente tem que fazer o possível para se dar bem com quem está do nosso lado. Coragem para lidar com o parceiro, com dignidade, com transparência, respeitando a diferença de evolução espiritual de cada um. Casamento não pode ser chato, casamento não pode ser uma tragédia. Há pessoas que fazem questão de ser chato, né? Parece que faz curso de chato. Né? Então, se for preciso, eu tenho que ceder, tenho que melhorar. Pois o objetivo, esse é a questão, o objetivo é a harmonia. Se as coisas não parecem bem, tente mudar, tente se harmonizar, tente uma, duas, dezenas de vezes. Se não der, separa. O Espiritismo não condena a separação, mas vai cobrar responsabilidades. Você tentou? Você fez o que era possível? Pois bem, você fez sua parte. Primeiro nós temos que casar com a gente. Aprender a gostar de si mesmo, reconhecendo que apesar de todos os nossos defeitos, nós temos algumas qualidades. Então, apaixone-se por você. Quando eu ainda era jovem, eu percebi que quando eu estava só, sem namorada, não aparecia ninguém. Agora, quando arranjava uma namorada, apareciam outras interessadas. Né? E é isso que acontece porque muda a nossa energia, o nosso magnetismo. Para ficar mais bonito, basta ver alegria nas coisas. Se você vê alegria nas coisas, você se torna bonito. Quando nós nos sentimos felizes, nós compartilhamos nossa felicidade com os outros. É irradiação. É irradiação. Quando nos amamos a nós mesmos, estamos mais prontos para amar ao outro. Vamos procurar nos querer bem. Procurar soluções. Não é correr atrás do prejuízo, porque quem corre atrás do prejuízo é capaz de encontrar. Viu? Então, vamos viver com intensidade cada momento que Deus nos proporcionou nesta reencarnação. O reino de Deus está dentro de nós. Portanto, nós precisamos conhecer este mundo íntimo, conhecer a nós mesmos. E isso se torna mais fácil com a ajuda de um companheiro, de uma companheira, daquele que vive ao nosso lado, com quem possamos dividir nossas alegrias e dividir também os nossos medos. O espírito ama o espírito e não o corpo. Amo porque amo. O amor não precisa ter razões, não precisa ter motivos. O amor não se funda na beleza ou na riqueza. O amor é sentimento. A capacidade de amar é conquista. Se você passar por essa encarnação sem amar, meus sinceros sentimentos, eu me sinto gratificado por ter a mulher que eu tenho, por ter os filhos que eu tenho, os amigos que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a vida que eu levo, e aprendi a amar tudo isso com a mesma intensidade. Um sábio hindu disse a uma pessoa que se ela ainda não experimentou o amor,
Vá aos locais onde existem pessoas que precisam de amor. Vá aos orfanatos, aos asilos. A pessoa diz, mas não é esse amor que eu procuro, sabe disso e tal. Eu sei que é isso que não é isso que você procura, mas comece por aí, para que você passe a ter a ambição pelo amor. Ambicione o amor. Busquemos criar novos hábitos, pensar coisas prazerosas, enxergar as coisas com mais amor. Tem aquela história da chinesa Lin, né? Eu já devo ter falado já, mas ela se casou e foi morar com a sogra. Pela tradição chinesa, né? As noras têm que servir a sogra. E a nora um dia também poderá vir a ser sogra e por sua vez também será servida pela futura nora. Né? Pois bem, Lin queria a posse integral de seu marido, se esquecendo que a sogra, mãe do seu marido, já o possuía antes dela. E com esse pensamento de posse, o relacionamento entre as duas era cada dia pior. Ela procurou um sábio e disse que gostaria de ver a sogra morta, né, para que ela tivesse seu marido integralmente, somente para ela, e assim se livrar da sogra. Né? O sábio então deu umas ervas para ela e disse, olha, essas ervas são venenosas, mas para que as pessoas não pensem que foi você quem matou a sogra, você sirva essas ervas venenosas em chá. Faça um chazinho, dê todo dia para ela, durante 6 meses. Olha, mas sirva para ela tratando ela muito bem, não é de qualquer jeito. Mesmo que ela implique com você, mesmo que ela te maltrate e tal, sirva com carinho para ela esse chazinho todo dia durante 6 meses. Alguns meses se passaram, servindo o chá, e a sogra foi se tornando mais afável e tal. Até já esboçava alguns sorrisos, algumas brincadeiras e tal. Passados 5 meses, ela a sogra já chamava a chinesinha Lin de filha. E Lin passou a gostar dela, né? E as duas passaram a ter conversas saudáveis, carinhosas, etc. Ela então se lembrou e falou assim, nossa, 5 meses, daqui a pouco... Nossa, então ela correu para o sábio e disse que queria um antídoto, porque ela não queria mais que a sogra morresse, porque a sogra havia mudado. E o sábio disse, Lin, não foi ela que mudou, foi você que mudou. Você deixou o seu ódio de lado, você deixou de alimentar o seu ódio. Mas fique tranquilo, que essas ervas não são venenosas, ao contrário, são tônicos, vitaminas para o fortalecimento. Então, nós devemos buscar em nós a pureza de coração. E não esperar que os outros se purifiquem. A nossa atitude deve ser positiva, deve ser ativa. Nunca desista do amor. O amor sempre vale a pena. O amor que a gente tem é o amor que a gente tem para dar. Vamos confiar no poder do amor de Deus. Boas festas a todos. E nesse Natal, vamos nos lembrar com carinho de Jesus, o mais ilustre aniversariante que viveu neste planeta. E agradecer a Ele por nos trazer as maiores lições de amor ao próximo que conhecemos. Que Deus, com o seu amor, nos abençoe.